Olá, seja muito bem-vindo e nessa aula eu vou te mostrar que com poucos recursos você pode chegar à fluência em inglês de uma forma segura e previsível, porque você vai saber exatamente aonde você vai começar e aonde você vai terminar. E eu posso te prometer uma coisa, fluência em inglês não vai acontecer em 3 meses ou em 6 meses, como é dito por aí. Porém, chegar lá será somente uma questão de tempo quando você aprender o que eu vou te passar aqui hoje. E para te ajudar, também eu vou falar de 5 práticas complementares para iniciantes que vão fortalecer o seu aprendizado, tá certo? E para começar essa nossa aula, eu quero falar da diferença entre fluência em inglês e falar inglês. Fica comigo até o final. Fluência em inglês é o seguinte, é a arte de você conversar de maneira fluida. Lembrando o seguinte, conversar de maneira fluida não quer dizer que você precise saber todas as palavras em inglês, até porque é impossível. Caso você não saiba uma palavra em inglês, você pode fazer uma pergunta em inglês. Por exemplo, how can I say this? Como eu digo isso? How can I say that? Como eu digo aquilo. A partir do momento que você faz essa pergunta para o americano e obtém a resposta, numa próxima conversa, numa próxima interação, você usa essa resposta. Você usa o que você aprendeu anteriormente. É dessa maneira que você aprende. Logo, o fato de você não ser fluente em inglês é que te falta vocabulário suficiente na cabeça. Então, você precisa colocar vocabulário suficiente na cabeça. E como que a gente faz isso? Através do falar em inglês, que é construir vocabulário, desenvolvendo a virtude da fala, utilizando poucos recursos. E que recursos são esses? São o seguinte, é um livro, e esse livro é qualquer livro? Não, precisa ser um livro simples, eu sempre bato nessa tecla aqui. Precisa ser um livro simples, de acordo com o seu nível, que conta uma história. Além do livro, você precisa ter a versão em áudio para você praticar o listening. E é claro, você precisa ter o cronograma, você precisa ter uma bateria de estudos. Então, por exemplo, vamos supor que o livro que você pegou aí, ele tenha 5 páginas. Cada página você vai dividir em 2 partes. Então, você vai estudar uma parte hoje e uma parte no dia seguinte. Então, por exemplo, você estuda a parte 1 hoje, aí, por exemplo, no dia seguinte você ouve o áudio para você poder ouvir. E aí, no dia seguinte, você utiliza a parte 2 e no outro dia você revisa o áudio. Ao final desse processo, então você pega o gravador do seu celular e você grava a sua própria voz para você fazer o seu auto-feedback. Ao longo desse processo, talvez aqui 10 dias, 15 dias, você termina esse livro. E aí você repete o processo com um outro livro. Quer ver? Olha só. Você que está aqui, quero exemplificar o que eu quero dizer. Você que está aqui e você quer chegar na fluência em inglês. Percebe que existe uma estrada longa. Existe uma estrada longa. Porém, como eu estava falando que você vai alcançar a fluência em inglês de uma forma segura e previsível, você precisa concentrar os seus esforços somente no livro 1, o livro que você pegou com os poucos recursos. Esse livro ele precisa ter um áudio. Percebe que a barra ela está vermelha. Isso quer dizer o seguinte, quer dizer que você está trabalhando as suas crenças, quer dizer que você está adquirindo um hábito novo e isso gera uma resistência. É por isso que você precisa de um professor, é por isso que você precisa de um tutor e é por isso que aqui na descrição do vídeo tem o meu treinamento Destravando o Dom de Falar Inglês, onde eu te dou todo o passo a passo, tintim por tintim. Então você está ali no livro 1, né? Você tem uma resistência maior, você vai ter dúvidas, você vai precisar tirar essas dúvidas com o professor e assim sucessivamente. Então você vai ter muita resistência aqui. A partir do momento que você termina esse processo, então você repete no livro 2. Percebe agora que o livro 2 agora ele deu uma diminuída. Isso quer dizer o seguinte, que você pegou a experiência do livro 1 e agora você aplica no livro 2. E aí você repete o processo no livro 3, ou seja, pegando a experiência do livro 1, do livro 2 e aplicando no livro 3. E depois você faz a mesma coisa com o livro 4. Percebe que o livro 4 agora está bem baixinho. Ao longo desse processo, eventualmente, exercendo a virtude de falar inglês, você vai chegar na
fluência. Tá vendo que é uma questão de tempo, mas para isso você precisa falar ao longo do processo. Você precisa criar esse hábito de falar em inglês. Sidney, precisa ser 4 livros para chegar à fluência em inglês? Não, aqui é só a guisa de exemplo. Você vai pegar a experiência de um e aplicar no outro, tá certo? E para te ajudar nesse processo, para suavizar esse processo, você pode seguir algumas dicas complementares ou práticas complementares. A primeira prática é o seguinte: é ver o inglês mais como um hobby e menos como obrigação. Desde os meus 14 anos, eu encaro o inglês como uma diversão, como um hobby. Se você também ver dessa maneira, você vai passar por esse processo de criar um hábito novo de estudar inglês de uma forma muito mais prazerosa. Vai ser menos extenuante. Você não pode ver como uma obrigação, porque isso vai ser um obstáculo para você não aprender inglês. Você não vai chegar à fluência se você ver como um fardo, tá bom? Então, ver como hobby e menos como obrigação. Encontra motivos para isso. 2, então, é você assistir filmes e séries com legenda em português e depois de um tempo você troca para legendas em inglês. Na minha época, eu não tinha internet como se tem hoje, eu não tinha serviço de streaming como se tem hoje. Os meus recursos que eu tinha na época era DVD e o CD com os filmes. Então, por exemplo, eu assisti muito Harry Potter com legenda em português, assisti Os Incríveis com legenda em português, assisti Van Helsing com legenda em português. Só que chegou num momento em que, não, eu preciso dar um passo além, eu preciso sair da minha zona de conforto. Então, eu passei a colocar legenda em inglês. Inglês é isso, tem muito de proatividade. Você, às vezes, vai precisar sair da sua zona de conforto. E eu fiz isso. Chegou no momento em que não vou assistir mais com legenda. É assim que a gente cresce, tá bom? Então, assistir filmes e séries com legenda em português, depois em inglês. Depois, outra prática aqui, você pode trocar o idioma do seu celular para você se acostumar a ver as palavras em inglês toda vez que você abre o seu celular. E tem uma dica muito interessante aqui que não é falada em outros vídeos aí. Que é o seguinte: quando você troca o celular para o idioma inglês e depois você entra no YouTube, o computador, o algoritmo do YouTube, ele entende que aquele celular é americano. Então ele vai te sugerir vídeos dos Estados Unidos. Isso aqui é muito interessante, isso aqui não é falado por aí, tá bom? Então é interessante também você trocar o idioma do seu celular. E agora vem as duas práticas que eu gosto mais aqui, que é o seguinte: a 4, ir a pontos turísticos. Por que você vai em pontos turísticos? Porque lá você vai encontrar pessoas de outras nacionalidades. E eu particularmente gosto de falar com as pessoas pessoalmente, estar em loco. E aí, por exemplo, vai com uma sugestão aqui. Você chega lá e você vai tirar foto, né? E em vez de você pedir para um brasileiro tirar foto para você, pede para um americano, né? Aprenda, faça uma pergunta de como tirar uma foto, né? Can you take a picture with me, por exemplo? E aí você vai lá, o americano vai pegar a sua câmera e vai tirar uma foto para você. Ou seja, você eternizou esse momento e vai poder dizer o seguinte: essa que foi a primeira vez que eu falei inglês com o americano. Isso aqui é muito poderoso e vai te dar mais empolgação para você poder aprender inglês. E por último, isso aqui é bem interessante: traduzir tudo ao seu redor para o inglês. Isso aqui é interessante mesmo se você estiver sozinho. Então, por exemplo, você olha a geladeira e você vê que está faltando leite. Então, você precisa ir ao supermercado. Então, como que eu vou dizer? Eu preciso ir ao supermercado. I need to go to the supermarket. E ali você vê que está faltando leite. Então, você pode dizer o seguinte: eu preciso comprar o leite. I need to buy milk. E aí, em sequência, você precisa pagar, certo? Então, você pode dizer I need to pay the milk. E depois você precisa voltar para casa. Então, você pode dizer I need to go back home. Se você cria esse hábito, você vai se acostumar com as estruturas, você vai se acostumar com o inglês, e o inglês a cada dia vai ficando mais natural, tá certo? Só que, e aqui que vem um ponto importante, nada disso que eu falei vai funcionar se você não trabalhar algo anterior, algo antes, que é o que? As suas crenças limitantes. E é por isso que eu vou deixar como sugestão de aula você assistir
a minha aula sobre crenças limitantes que podem te impedir de falar inglês. E é claro, se você quiser se tornar meu aluno, vai ficar aqui na descrição do vídeo o meu treinamento Destravando o Dom de Falar Inglês e te vejo numa próxima aula.